Bom dia, tudo bem, meus amores? Como estamos? Espero que estejam todos bem, com saúde, que tenham passado um domingo assim bem alegre, juntinho da mamãe, dado aquele abraço bem forte, já que a gente tem mais convivência, né? A gente não pode ficar saindo de uma casa para outra, visitando outras pessoas, mas com a mamãe, ou a vovó, a pessoa que cuida da gente, que a gente está ali o tempo todo, a gente pode se chegar mais um pouquinho assim, ó, encostar e dizer que ama e desejar um feliz Dia das Mães. E eu também espero que todas tenham passado e desejo um feliz Dia das Mães. Um pouquinho atrasado, mas está valendo. O Dia das Mães é todos os dias, né? Nós somos mães todos os dias, cuidamos incondicionalmente, amamos. Então, o nosso dia é todo dia. Espero que estejam todos bem, com saúde, em casa, em paz, tranquilos. Vamos às nossas aulas. A de hoje e a de amanhã. Primeiro, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós não vamos adentrar conteúdos novos. Por quê? Nós tivemos informações de que alguns pais ainda não tinham tido acesso às plataformas da escola, às aulas gravadas. E somente essa semana, com a entrega das atividades avaliativas, é que alguns pais tiveram contato com o material que a gente está oferecendo. As aulas remotas, as atividades fotocopiadas foram pegar na escola. Então, como também nem todo mundo recebeu o material, a ideia é, vamos fazer retomadas de conteúdo, fechamento da segunda unidade, que foi o que a gente estudou durante esse processo agora, essas aulas que a gente teve esses últimos dias, para fazer a atividade avaliativa. Então, eu encontrei duas atividades que eu tinha enviado para casa e que não foram corrigidas. Então, a gente vai usar essas duas aulas, a de hoje e a de amanhã, para fechar, corrigir essas atividades, tirar qualquer dúvida que tenha, que possa ter ficado com vocês, né, sobre esses conteúdos, e deixar em aberto também questões, se vocês quiserem perguntar, sugerir alguma coisa, a gente está aberto sempre à conversa. Então, essas atividades foram enviadas, uma no dia 20 de abril, se eu não me engano, e a outra no dia 21, né, respectivamente. Aí eu preparei a correçãozinha dela. No meio das correções, a gente vai entrar com algumas revisões, com material de revisão, tá? Aí quando for na próxima semana, a gente efetivamente entra na terceira unidade, que já vai ser material para a nossa próxima atividade avaliativa. Tudo bem? Tá combinado isso com vocês? Joinha? Tudo bem. Então vamos lá. Correção das atividades que foram para casa. Inicialmente, a correção vai ser aqui, ó, que foi para casa no dia 20 do 4, tá bom? Começando com uma frase motivacional. Que é isso? É uma frase que eu quero que vocês carreguem com vocês o tempo inteiro, para a vida de vocês, para qualquer situação. Repita sempre: eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Estou tentando fazer uma atividade prática, não está dando certo. Eu estou tentando, não está dando certo. Eu vou tentar até conseguir. Eu tenho o sonho de ser engenheiro, arquiteto, médico, não sei qual é o sonho, né? A idade que vocês estão, talvez ainda não tenham determinado, mas se tiver persistência nesse sonho, e se não tiver, vocês vão encontrar desejos, sonhos, objetivos que vocês vão tentar alcançar. Então, toda vez que eu encontrar essa dificuldade, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, tá bom? Independente das dificuldades, dos tamanhos dos obstáculos, a gente vai encontrar meios de contorná-los, tá certo? A mesma coisa eu quero que use para as nossas atividades, nossos conteúdos. Tia, não entendi. Perguntem, duvidem, questionem sempre, tá? Que a gente está aqui para trabalhar junto com vocês na construção do conhecimento e desenvolvimento também, né? Não é somente para trazer a regra, não, a gente vai trabalhar em conjunto, tá certo? Então vamos lá. O que eu devo lembrar para responder as questões? As primeiras questões. Dos encontros vocálicos, que caracterizam-se pela presença de duas
vogais. Os encontros podem ser duas ou mais, né? Porque a gente vai lembrar que a gente tem o tritongo. Mas as vogais, que ele quer dizer, é que eu tenho vogais e semivogais. A gente vai ver em outro quadrinho essa explicaçãozinha. Eu tenho um ditongo, que é semivogal, mais uma vogal. Ou vogal e semivogal. Tem diferença? Tem. Uma é crescente e a outra é decrescente. Crescente está mais forte para mais fraca. Crescente, desculpa. Da mais fraca para mais forte. Sempre tenho que falar isso devagarinho para vocês, para não confundir. A crescente, eu tenho uma semivogal, que é mais fraca, e depois eu tenho uma vogal que é mais forte, que é da menor para maior. É o mesmo raciocínio que eu tenho para os números crescentes e decrescentes. E quando eu tenho vogal e semivogal, aí eu tenho decrescente, que eu vou ter do maior para o menor, da mais forte, voltando para mais fraca. A gente vai já ver um quadrinho com isso. Pária, pária, quase, quase, cárie, mãe. Olha, mãe, Dia das Mães ontem, que maravilha. Tudo a ver. Quando e muito. Esses são os exemplos que eu tenho em relação ao ditongo, tá? Tritongo. Três vogais juntas. Só que aí eu tenho semivogal, vogal e semivogal. Eu tenho uma mais fraca, uma forte e outra mais fraca. Uma delas vai se sobressair. Iguais, iguais. Ó, o A sempre é vogal. Averigueis, saguão, saguão. Já o hiato, a gente vai lembrar que o hiato, as vogais aparecem juntas dentro dos vocábulos, das palavras, mas na separação silábica, eles ficam em sílabas separadas. Então, eu tenho vogal, 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 tá? Cair, ainda, álcool, dia, aorta. Aorta, tá? Que é a aorta, tia? É uma veia que é ligada ao coração, que é responsável pela circulação sanguínea. Tia sabe explicar melhor? Não, porque pergunta para a tia de ciências para ela dar uma explicaçãozinha assim mais acessível para vocês, mas ela é uma veia que está ligada ao coração, tá bom? Aí eu tinha que lembrar dos encontros vocálicos, dos dígrafos, caracterizam-se pela presença de duas letras que constituem um só som. Duas consoantes que vão formar apenas um som. Exemplos. Chave, que eu tenho um somzinho do que é o CH, mas é apenas um som. Carro, carro, que eu tenho os dois R's, mas o som apenas de um. Queijo, lembrando que para que eu tenha esse dígrafo do que, ele precisa estar ao lado, acompanhado das vogais E e I. E que o som do U não pode ser pronunciado, como eu tenho em quase. Em quase, eu os pronuncio Q, o U e o A. Então, aí eu não tenho dígrafo, porque o Uzinho aparece. Mas em queijo, eu não aparece. Assim como no G, o E, quando é guerreira, também não aparece. Então, eu tenho dígrafo, tá? Aí eu tenho campa, campa, e é um dígrafo nasal. Esse somzinho do AM é como se eu tivesse um Azinho com o tio em cima. Grampo, ó, dígrafo nasal, vocálico nasal. E anta, anta, certo? Encontros consonantais. Eu vou observar que eu vou ter consoantes próximas, lado a lado, mas elas têm sons independentes. Por isso que são encontros de consoantes e não dígrafos. Caracterizam-se pela presença de duas consoantes em um mesmo vocábulo, em uma mesma palavra. Mas eles estão presentes, mas somos independentes. Eu pronuncio cada consoante que está nessa palavra, nesse vocábulo, certo?
bloco, globo, pneu, mnemônico, cravo, cravo, dragão, dragão, flor, francês, calma, croquete. Lembrei de festa. Croquete. Tudo bem? Jóia. Sendo assim, primeira questão. Circule e transcreva para as linhas abaixo os encontros vocálicos das palavras. Tira esse outro abaixo aí porque ficou repetindo. Na hora que a gente vai digitar, parece que tem horas que a gente fica assim meio cegueta. Aí tem coisas que se repetem, tá? Mas no que está aqui abaixo, tem um quadrinho, depois eu coloquei uma linhazinha para que vocês colocassem, ou um espaço na atividade, para que vocês destacassem. Como eu fiz aqui no PowerPoint, eu não consegui fazer os círculos, eu destaquei com a cor vermelha, tá bom? Mas vocês fazem os círculos aí, destaquem da forma que for melhor para vocês entenderem a atividade. Eu coloquei para circular, no meu eu destaquei de vermelho, mas o final é que vocês entendam onde eu encontro eu tenho esses encontros vocálicos, tá? Iguais, e aí eu tenho o tritongo porque eu tenho semivogal, vogal e semivogal, tá? Leite, leite, eu tenho o ditongo, o e, leite. E aí eu tenho vogal e semivogal. Saudade, saudade, uau, tá aqui embaixo, ó. Eu tô falando as palavras e já estou separando os encontros vocálicos aqui abaixo. Saudade, eu tenho vogal e semivogal, lembrando que o A sempre é vogal. Papai, papai, eu tenho vogal e semivogal, tá aqui o ai. E choveu, choveu, certo? O euzinho aqui, ó. Joinha? Beleza. Segunda questão. Destaque os encontros consonantais das palavras citadas. Citadas logo abaixo, logo depois. Em frango, frango, eu tenho o FR, tá vendo? Ó, fran, 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 fran. Tem o F e o R, R. E o NG. Esse A com G aqui, ó, fica um som, o dígrafo, vocálico, nasal. Mas eu tenho um encontro, né? Tá aqui, ó, frango. Fraco, fraco. Tá aqui separadinho. Cravo, cravo, cravo. Encontro, encontro. Tá aqui, ó. NCNTR. Tá aqui destacado. Biscoito, biscoito, biscoito. Que vão ficar em sílabas separadas, quando a gente fizer a separação silábica, que a gente já viu isso. Grande, grande. Tudo bem? Joinha? Maravilha. Vimos na terceira questão. Se eu não me engano, são 6 questões que a gente vai corrigir agora. Vimos que há diferença entre encontro consonantal, porque eu tenho um encontro dessas consoantes dentro dos vocábulos, mas os seus sons são pronunciados separadamente. Eu consigo distinguir quais são os sons de cada uma dessas consoantes. E dígrafos, que é quando as duas consoantes vão se juntar, formando apenas um fonema, apenas um som. Sendo assim, sublinhe os encontros consonantais e escreva se há nas palavras abaixo encontro consonantal e dígrafo. Então, eu tenho aqui 2 coisas para fazer. Primeiro, eu vou olhar para a palavra para saber se eu tenho dígrafo ou encontro consonantal. Vou destacar. Era para ser sublinhando, mas eu coloquei só destacado de vermelho, né? No início eu coloquei, depois eu não sei porquê, um lápis. Mas está destacado de vermelho. E depois eu vou dizer se é dígrafo ou se é encontro consonantal, tá? Em farinha, eu tenho o NH, com o sonzinho do nha, nha, nha. Sendo assim, eu tenho 2 consoantes formando apenas um fonema. Então, eu tenho dígrafo. Aqui, ó.
marcadinho, dígrafo. Eu vou falando e vocês vão acompanhando aqui a setinha comigo no computador. Páscoa. Pascoa. Aqui eu tenho um encontro consonantal, o S e o C, certo? Páscoa. Absurdo. Absurdo. Encontro os consonantais também. Eu consigo distinguir os sons diferenciados de cada consoante. Chapéu. Chapéu. CH, apenas um fonema, então eu tenho o dígrafo. Excelente. Tá aqui, ó. Excelente. Eu tenho tanto o dígrafo no sonzinho do X e C, que vai dar um sonzinho no S, S. E tenho o NT. Então, eu vou ter encontro consonantal. Aqui, ó. Dígrafo no X. E eu tenho NT, encontro consonantal. Certo? Diante. Diante. Esse NT, encontro consonantal, porque eu consigo perceber a presença das duas consoantes. Piadinha, nha, nha, NH. O som de duas consoantes apenas num fonema. Então, eu tenho o dígrafo. Joinha? Corrigido? Beleza. Outro lembrete. Não posso esquecer que vogais A, E, O, semivogais I e U. Sempre assim, de todas elas, o A, minha canetinha, surja para mim, por favor. O A sempre vai ser vogal. Mas em outras circunstâncias, essas outras vogais, principalmente o E, ele pode mudar de vogal para semivogal. E de semivogal para vogal. É o que ele está falando aqui embaixo. Vamos seguir aqui direitinho, né? Vogais. A, E e O. Semivogais I e U. Fracas, né? Apenas acompanha a vogal em ditongos e tritongos. As semivogais têm a pronúncia mais fraca e se apoiam nas vogais quando eu tenho ditongos e tritongos. Entenderam? Quando eu tenho duas, nas ditongos são duas vogais, né? Aí eu vou ter uma vogal e uma semivogal, ou semivogal e vogal. Vai depender da ordem, de como elas estão sendo pronunciadas, da tonicidade que eu vou ter na pronúncia dessas vogais. E nos tritongos, que eu tenho semivogal, vogal e depois uma semivogal de novo. Na lei da fonética, ou seja, na lei que estuda os sons, né? Toda sílaba deve ter uma vogal. Eu já falei isso para vocês e eu vou repetir agora. Não existe na língua portuguesa palavra que não tenha pelo menos uma vogal na sua sílaba. Eu tenho a formação da sílaba com pelo menos, e eu devo ter uma vogal para eu dizer que eu tenho uma sílaba correta, certo? E somente uma. Toda sílaba deve ter uma e somente uma vogal. Por isso que quando aparece nos ditongos duas, eu tenho vogal e semivogal. Uma vogal está presente, a outra está enfraquecida, se apoiando na vogal para ganhar força, certo? Para isso, às vezes, uma vogal se torna semivogal e vice-versa. Isso quer dizer que também uma semivogal pode se tornar uma vogal, no caso do I, no caso do E, certo? Mas o A sempre tem uma força predominante que dá a ela o poder de ser vogal, certo? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Em relação aos ditongos. Ditongos. Os ditongos podem ser crescentes, subindo, e decrescentes, descendo. O que é que isso quer dizer quando é que é crescente? É formado por semivogal, menorzinha, mais fraquinha, e depois eu vou para a vogal, que é a mais forte. Nessa ordem. Exemplo, água, 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 contínuo. Tá vendo que o U nos dois é semivogal, tá?
Memória, memória, o A sendo vogal em água e memória. Então, eu tenho semivogal na crescente, que é mais fraca, depois eu vou para mais forte. Decrescente, contrário, é formado por vogal, que é mais forte, e depois semivogal, também nessa ordem. Peixe, peixe. No caso do dinheiro, dinheiro, dinheiro. A gente fala como se esse i não tivesse presente, né? Mas na escrita a gente percebe que tá. Que a gente vai lembrar que nem sempre a gente escreve do jeito que a gente fala, ou a gente fala do jeito que a gente escreve. A gente tem uma pronúncia e quando vai ver na gramática, a escrita é diferente, não é isso? Museu e moita. Para isso, a gente vai usar esses conhecimentos agora, vistos agora há pouco, para as questões que vão vir a seguir. Circule, aí mais uma vez eu te vai lembrar que não circulou. Eu marquei de vermelho, está destacado de vermelho. Os encontros vocálicos das palavras abaixo. Depois de circulado, tirar aqui da frente, depois de circulado, você saberia dizer quais são os encontros vocálicos que são crescentes e quais seriam os decrescentes? Classifique. Peneira. Peneira. Decrescente, porque tem vogal, que se sobressai, e semivogal. Mais forte, mais fraco. Coração. Também decrescente. O ãozinho aqui, ó. O ãozinho. Vogal, semivogal. Em saúde, eu tenho hiato. Tenho hiato. Juntas, eu olho, parece que eu tenho ditongo. Mas quando eu faço a separação silábica, é sa, u, de. Então, eles ficam separados. E quando eles ficam separados assim, eu tenho vogal mais vogal. Então, eu tenho hiato, certo? Um hiatozinho aqui. Fêmea. Por isso, meus amores, que vocês precisam, a gente está sempre fazendo retomada. Aqui a gente faz revisões de conteúdos dessa forma, porque para resolver algumas questões a gente precisa retomar conhecimentos anteriores. E toda vez que eu venho com as explicações sobre os conteúdos, eu sei que tem gente que já está bem adiantado, mas eu também sei que tem pessoas, tem crianças que ainda estão com certa dúvida em relação ao conteúdo. Então, a gente fica fazendo essas retomadas, principalmente na resolução de questões, porque a gente vai buscar separação silábica, encontro vocálico, para a gente poder ter certeza do que a gente está respondendo, tá bom? Aí eu tenho fêmea. Fêmea. Aqui é crescente porque eu tenho da mais fraca para mais forte. O EA aqui, ó. Certo? Besouro. Besouro decrescente. Eu tenho vogal e semivogal. Do maior para o menor. Carruagem. Carruagem. Eu tenho crescente, semivogal e vogal, tá? A próxima é continuação da quarta questão. Joelho. Eu tenho decrescente, vogal mais semivogal. Joelho. O Ezinho ficou um pouquinho apagado. Joelho, joelho, joelho. Poeta. Mais um caso igual saúde, olhando para a palavra é como se eu tivesse um ditongo, mas quando eu vou fazer a separação silábica, cada vogal do OE fica separado. É pó, é, tá. Então, eu tenho vogal e vogal, tá bom? Água, água. Crescente, semivogal mais vogal. Semivogal mais vogal. Lua, mesmo caso de poeta, mesmo caso de saúde. É lu, a. Olhando, eu tenho ditongo na separação silábica, eu percebo que eu tenho hiato, porque as vogais vão ficar em sílabas separadas, então eu tenho vogal mais vogal. Agora, gaiola. Como é que eu faço a separação silábica de gaiola? Deixa eu ver se eu consigo abrir uma caixinha de texto aqui. Texto, bem aqui ao lado. Ó. Gai, gai, ó, lá.
Estão vendo aqui? Gaiola, gaiola. Então, aqui eu tenho o ditongo, vogal e semivogal. Tá aqui, ó, decrescente. Mas quando chega no O, aí eu já tenho um hiato, porque o I e o O vão ficar separados. Não é um tritongo, é o ditongo mais o hiato. Aí eu coloquei aqui, ó, esqueci de destacar aqui e colocar esse aqui de vermelho. Mas aqui, ó, hiato, tá bom? Então eu tenho o ditongo, primeiro decrescente, que é o vogal, aqui, ó, a vogal, mais assim, vogal. E depois eu tenho o hiato, porque o I e o O de gaiola ficam separados. Aí eu tenho o hiato, tá bom? Quando eu terminar de explicar isso aqui, eu vou ter que tirar, porque senão não consigo passar para outra página. Silêncio, silêncio. Eu tenho crescente, porque eu tenho semivogal mais vogal, certo? Joinha? Beleza. Pagando para passar para outra questão. Circule, a tia não circulou nenhum, já viu, né? Mas está marcado. Circule com lápis de cor vermelho os dígrafos, se houver, das seguintes palavras. Se houver, porque pode ter palavras que não tenham, que ao invés de ter dígrafos, tem encontro consonatal. Então, aí eu já não vou mexer. Queimada, e a gente vai ter que lembrar que o uzinho não é pronunciado, se ele não é pronunciado, eu tenho sim um dígrafo. Então, eu tenho um dígrafo em queimada, QU, acompanhado da vogal E, certo? Garra, garra, eu tenho um dígrafo, o RR. Em flor, não tenho, porque eu tenho encontro consonatal. Machado, machado, eu tenho CH, tenho sim um dígrafo. Assado, SS, também tenho dígrafo. Bravo, bravo, bra, BR, não tenho encontro consonatal. Cobra, também encontro consonatal. Pilha, esse pilha não está na atividade de vocês, porque quando eu fui passar para cá, para o PowerPoint, eu percebi que tinha a palavra velho 2 vezes. Aí, para não repetir, eu botei pilha, tá? Facinho, com o mesmo dígrafo de velho, só para não ficar repetido, tá bom? Então, pilha, lha, 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 lha. O sonzinho do LH se torna apenas um fonema, eu tenho dígrafo. O mesmo em telha, telha, lha, lha, lha. Piscina, piscina. Tá aqui o dígrafozinho, o SC faz parte dos dígrafos lá com os sonzinhos de S. Massa, também eu tenho dígrafo. Grama, não tenho encontro consonantal, então eu passo direto. Fogueira, o GU, cadê minha setinha? Tá aqui. O GU, acompanhado de vogal, sendo E ou I, onde eu não pronuncio o U, que está perto do G, então eu tenho dígrafo. Fogueira, dígrafo. Cheio, CH, cheio, sonzinho de X, também tenho dígrafo. Passarinho, passarinho. O SS é o som de S e o nhó, 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 nhó. Sonzinho do NH também é dígrafo, porque eles perdem um fonema e ficam apenas com um. Então, eu tenho dígrafo. E velho, que é o esqueminha que eu falei para vocês, que estava repetido na primeira coluna, e a tia tirou e colocou pilha. Sonzinho do LH, que também eu tenho dígrafo, tá? Tia, tá rápido demais. Desculpem, é porque a gente se empolga, né? Na correção e acaba dando uma corridinha. Mas se tiver dúvida, pausa, volta o vídeo, que aí a gente tá lá explicando. Tia, mas você tá falando rápido do mesmo jeito. Tá, vou maneirar um pouquinho, tá bom? Mas, como eu acredito que seja uma revisão para alguns, no vídeo anterior, tá? Falando sobre dígrafo, tem um quadro com todos os dígrafos, os 10 dígrafos que a gente tem, os que separam, os que não separam, que eu vou explicando em cada um dos quadrinhos, tá bom? Certo? Sexta questão, e essa é a última dessa atividade, né, que a gente ficou de corrigir. Classifique as palavras conforme o que se pede. Eu retomo os conhecimentos. Eu vou colocar A entre parênteses
na palavra com dígrafo e vou colocar B entre parênteses nas palavras com encontro consonantal. Aí eu tenho queimada, queimada. Lembrando da atividade anterior, logo anteriorzinha essa daqui, queimada, se eu tenho QU acompanhado de E ou de I. Onde eu não pronuncio o U, eu tenho sim o dígrafo, então é A. Grama, grama. Eu pronuncio perfeitamente os dois sons dos fonemas das consoantes. Então, os dois foneminhas, né, os dois sons. Então, eu tenho encontro consonantal e não tenho dígrafo. Machado, então eu boto B em grama, tá? Letra B. Machado, eu tenho dígrafo, letra A, coloco o Azinho lá. Cravo, eu tenho um encontro consonantal, então eu coloco a letra B. Flor, minha flor, eu tenho encontro consonantal, portanto eu coloco também letra B. Telha, lha, ulha. Tenho dígrafo, somzinho do lha, lha, lha. Massa, dois S. Dois S, eu tenho dígrafo, somzinho do S, eu coloco A. Beleza? Tronco, eu pronuncio tronco, TR, tronco. Letra B, que é o encontro consonantal. Cheio, somzinho de X, é um dígrafo, portanto, eu coloco a letra A. Estou destacando tanto os encontros consonantais quanto os dígrafos e marcando entre parênteses a resposta correta, tá bom? Garra, garra. Sonzinho do R, eu tenho dígrafo, letra A. Velho, lhó, lhó, lhó. Também tenho dígrafo, letra A. Captar, captar. Tenho perfeitamente a pronúncia dos dois fonemas. Então, eu tenho encontro consonantal. Letra B. Cobra, cobra. Letra B, porque é um encontro consonantal. Letra A, aqui em fogueira. Lembrando daquela regrinha que se eu tenho G, U acompanhado de E e de I, e o som do U não é pronunciável, então eu tenho dígrafo. Letra A. E por último, assado, que eu tenho o somzinho do S, que é dígrafo. Joia? Entendidos? Meus amores, tia vai ter atividade para casa? Não. Nesse momento, a gente está só com essas correções. Na próxima aula, na aula de amanhã, a gente vai corrigir a atividade que foi enviada no dia 21/4 para casa, para não ficar nada pendente. E na semana seguinte, a gente vai começar com os conteúdos da unidade 3, tá bom? Vou preparar a atividade, tentar ser o mais lúdica possível, o mais explicativa possível, falar devagarinho para que vocês entendam e consigam acompanhar. E ansiosa para reencontrar. Sempre eu vou dizer isso, porque eu estou com muita saudade de ir para a escola, de encontrar com vocês, de estar presente com todo mundo, tá certo? Então, a gente fica por aqui nessa aula e até amanhã, tá? Até em paz, com muita saúde.